Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Ser professora é acreditar no futuro. Desde muito criança, minha mãe comprou uma lousa para mim e ela mesmo conta que eu comecei a ensinar os vizinhos, né? Pegava as amiguinhas da rua e já começava a ensinar umas letras, uns números. Entrar na rede pública de Santos era um sonho e muita alegria de ter conseguido, né, chegar até aqui hoje. São muitos professores que fazem parte da vida de um aluno, né? E a gente é só uma pecinha ali desse quebra-cabeça enorme que é a vida dele, a caminhada, né, é institucional, mas é uma alegria muito grande. Rosa é uma das professoras da rede pública de Santos que todos os dias transformam a vida de milhares de alunos. São pessoas como ela que fazem Santos seguir em frente. A educação não muda o mundo, né? A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Prefeitura de Santos. Olá, jornalista Jorge Fernandes. Aliás, quero dizer que você é muito importante para nós, por nos acompanhar aqui. Semana passada eu tive a oportunidade, juntamente com um amigo do Porto, de fazer uma regravação do Boletim do Porto. A partir deste momento. Isso foi saudade. Marcou durante mais de 20 anos. Seu Mostra Demóstenes deu o início. E eu dei prosseguimento nessa programação que levava às 5 horas da manhã, às 11 horas da manhã e às 17 horas os trabalhos para o Porto de Santos. Naquele tempo, o Porto era das 7 às 19, das 19 até as 7 horas da manhã. Depois, levamos o Jornal do Porto para a televisão. E hoje, vários programas existem do Porto, sendo que Jorge Fernandes, justamente o seu Mota, foi o precursor. Dentro do jornal A Tribuna, aquele parte que tinha também os navios, também foi levado por nós para o jornal A Tribuna. Então fizemos nosso papel na divulgação do Porto e fico feliz e muitas vezes estar nas ruas, encontrar com uma jovem de 20, 30 anos e falar: eu conheço a tua voz. Papai, mamãe estava lá, papai pedia para a mamãe levantar 5 horas para escutar a nota. E a mamãe me levava com ela e eu escutava você quando eu era criança. E hoje eu estou te vendo aqui, eu fiquei feliz de ouvir isso. Eu estou feliz, Maida, a gente receber aqui um amigo, um estivador de muitos e muitos anos que tem uma linha de conduta séria. É importante, porque a estiva é a mola mestra que impulsiona este país. Cláudio Nascimento você conhece. Mas qual a história de Cláudio Nascimento para chegar até aqui? E hoje é um programa em homenagem a todos os anos que ele conviveu no Porto, que ele conviveu na Câmara Municipal de Santos. Isso é um relato que vai levar para o resto da vida, porque é um programa de homenagem ao seu trabalho laboral, a história que ele se doou para a nossa cidade. Mas antes, quem é Cláudio Nascimento? Qual sua história de vida? É um prazer novamente lhe receber aqui. Oi, Jorge, Obrigado. O prazer é nosso de estar aqui. Eu sou o Cláudio Nascimento, filho do seu Raimundo, que era doqueiro, estivador, e a gente tem a nossa história começando a construir pela Zona Noroeste, onde a gente estudou no Fernando de Azevedo, fizemos até o ginásio, depois saímos, completamos a idade, começamos a trabalhar com 13 anos, que naquela época isso era permitido. E eu fui trabalhar na lavanderia do Hotel Universo Palace, ali no Zé Menino. Foi quando eu comecei a minha carreira laboral. Maravilha. Esse é o início da nossa vida, que não foi fácil, nunca foi fácil. Porque a gente, enquanto garoto, a gente tinha várias vertentes. Mas as coisas não eram como nos dias de hoje. Eu acredito dizer que essa minha geração foi a última geração feliz, que a gente podia sair de casa para brincar, não tinha celular, a mãe só marcava a hora de voltar, a gente voltava,
As pessoas que conheciam a gente falavam, não, esse aí é filho do seu fulano, com a dona fulana, não mexe com ele, sai daqui, moleque. E a gente jogamos futebol no saudoso Estrela Santista, foi um grande clube de várzea da cidade. E a gente começou ali dos 18 anos, fomos trabalhar na Solo Rico, em Cubatão, onde conhecemos um pouco do trabalho, trabalhei na área de transportes, onde eu conheci parte do Brasil, onde eu conheci Catalão, no Goiás, Uberaba, tive a oportunidade de ir para a filial da fábrica da Solo Rico, em Canoas, em Porto Alegre, isso com 20 anos. E aí começamos na Câmara de Santos, em 87. Em 94 eu fui agraciado por um amigo da Câmara mesmo, o Adelmo de Moraes, saudoso Adelmo de Moraes, que faleceu jovem, que ele era conhecedor da amizade do senhor Vanderlei da Silva, e eles me deram uma senha. Oh, que maravilha. E a partir dessa senha nós fomos conhecer o cais, porque o meu pai, apesar de estivador, o meu pai não me queria no cais. E após o meu pai morrer em 93, em 94 eu ganhei essa senha. Aí depois que eu vim entender porque o meu pai não me queria lá. Porque é o seguinte, o lingadeiro é um cara que sai de casa às 5 horas da manhã, depois de ouvir a nota, beijava a mulher e os filhos e não sabia se ia voltar. Perfeito. Então hoje, eu agradeço muito a Deus por poder estar aqui agora conversando e contando história, porque eu perdi muitos amigos durante esses 20 e tantos anos de estiva. Eu acredito. E a gente ficou nessa, trabalhando na Câmara, que eu era motorista, né? Motorista legislativo. Eu não era bom, eu era excelente motorista. Tá falando? Eu costumava fazer daqui no Palácio dos Bandeirantes, coisa de 60 minutos. Os carros não tinham placas, eram umas placas de bronze escrito legislativo, não existia pedágio, então o céu era o limite. Cláudio, é até interessante a tua fala. Você trabalhou numa casa de lei durante muitos anos. E você citou na tua fala inicial que você começou a trabalhar com 13 anos. Isso era saudável? Você trabalhava, já ajudava na parte financeira em sua casa. A legislação mudou e essas crianças hoje não trabalham mais com 11, 12 anos de idade. Como você explica isso? Então, Jorge, na época, eu fui trabalhar por quê? Minha família era bem. Eu não fui trabalhar para ajudar em casa. Lógico. Eu fiquei de segunda época, lembra disso? Eu fiquei de segunda época, na quinta série. Aí o meu pai, tu não quer estudar? Então peraí, vai trabalhar. Então eu fui trabalhar e estudar à noite. Ah, entendi. Mas a verba era toda minha, eu comecei a comprar meus sapatos, minhas roupas. Comecei a ir pro jogo do Corinthians, né? Que eu era da camisa 12. É verdade. Eu era da camisa 12, então eu ia muito pros jogos do Morumbi, que era lá que o Corinthians jogava, as grandes finais. E foi isso, rapaz. Mas é uma coisa que eu tenho que agradecer. Porque é triste hoje você ver que o jovem, ele não pode trabalhar antes dos 18 anos. Muito triste. Ele pode fazer um monte de coisas, mas menos trabalhar. E isso que é muito triste. Muito triste mesmo, inclusive, Cláudio Nascimento, é importante que eu lhe chamei aqui. Eu falei no início da minha fala com relação a uma homenagem. Por todos esses anos, você se aposentou e agora está na academia, está vivendo um novo momento dessa tua vida, prolongando a vida. O que o trabalho representou para você? Tudo. Tudo, vamos lá. Hoje a gente tem uma estrutura de vida até que boa, né? Ótimo. Tem o Cláudio Júnior, com 28 anos, tenho a Ingrid com 31, que está em Portugal já há 3 anos. O Cláudio Júnior agora advogado, né? E deve se casar agora no próximo dia 6 de dezembro, com a Natália, minha norinha querida. E essa é a história de vida da gente, meu. Comecei a trabalhar lá atrás e hoje eu parei.
Aí depois, poxa, tu vai... Parei. Acordo cedo, vou para academia, fico na academia até 11 horas, aí volto para casa, eu gosto de cozinhar, faço almoço, à tarde fico cantarolando lá, que se der vontade de fazer um pedal, ou ir para academia de novo, eu posso ir. E assim a vida, eu vou me adaptando a essa nova situação de vida que eu tenho. Que estou indo para academia, não é para ficar marombado, mas para cuidar do corpo, saúde, para manter o que já está ruim. Porque não tem como você sair da estiva, que nem no caso que eu saí aposentado por invalidez, problema na coluna, na cervical. Então, a gente sente muitas dores pelo corpo, mas isso a gente não sente quando é mais jovem. A gente fazia o açúcar de manhã, virava, fazia à noite, cara, e chega agora tu sente as dores. E hoje a gente toma aí uma base de 9 a 11 comprimidos por dia, porque a gente tem diabetes, tem fibromialgia e tem as dores naturais do corpo. A vida, ela sempre segue o seu curso normal, isso é um fato, é uma realidade. E você está seguindo a tua vida normalmente. Mas, quando você chegou no Porto, há 20 anos atrás, o Porto era diferente. Hoje o Porto passa uma fase de PL 733. Aquele Porto de ontem já não existe mais. Cláudio Nascimento. Então, Jorge, é que nem eu conversava com o pessoal. Eu conversava com o pessoal que as coisas estavam mudando, tiraram a nossa parede da fé, tiraram a escala que era perfeita do sindicato, com o câmbio, com o avançado, com a dobra, com o geral, e passou por número em 99. Quando passou por número, e aquele negócio, nós tínhamos a liberdade de trabalhar. A gente entrava e saía a hora que queria. O pessoal era parceiro um do outro, um segurava para o outro, a coisa pegava. Não pegava nada para ninguém. E a coisa funcionava. Verdade. Só que o Porto se modernizou. E a gente sabe que como é que foi as coisas. Antigamente, para você fazer um embarque de 50 containers, você tinha que ter 4 guincheiros bons. 4 guincheiros bons para a coisa acontecer. Aí tu embarcava 50 containers. Vieram as pontes. Pô, teve trabalho de eu embarcar 200 containers no domingo de manhã, sem cheio e sem vazio na Santos Brasil. Maravilhoso. E aí o Porto se modernizou. Eu não cheguei a trabalhar nos terminais da margem direita, dependendo do lado aqui, ó, da margem esquerda, que, cara, eu não cheguei a terminar nesses terminais novos da Lemoa, de container, não cheguei. Mas diminuiu o horário, a maioria do pessoal começou a se vincular. Para minha surpresa, muitos falaram, Cláudio, eu estou feliz. Você está feliz? Pô, Cláudio, eu consigo marcar um almoço com a família, eu consigo fazer uma homenagem para um filho, coisa e tal. Antigamente não dava. A gente ia na parede 1h da tarde, a gente ia às 19h, a gente estava sempre preso. E às vezes, que nem eu, que eu morava aqui no estuário, eu ia rapidinho e voltava para casa. Mas tem colegas que moravam em Cubatão, moravam em São Vicente, moravam em Praia Grande. Às vezes o cara vinha de manhã e ficava rodando o dia todo aí até esperar outra parede. Isso. E hoje, pasme, não tem mais o seu Mota Demóstenes, não tem mais seu Jorge Fernandes, é no celular. Chegamos na era digital. E como é que fica a galera da antiga no digital, rapaz? Aí, e a gente vê aí, cada dia, a lei vem modernizando e prendendo cada vez mais. Nós não temos mais aquela liberdade de ir e voltar. Então tá aí, essa é a realidade. Antigamente a gente fazia movimentos com 3, 5 mil estivadores. O Bruno hoje, quando chama uma atividade, quantos aparecem, meu Deus? E a cada dia ficam querendo arrumar um culpado. Ah, o culpado é o Vanderlei, o culpado é o Ney, o culpado é o Bruno. Não, o culpado somos nós mesmos. Concordo. Somos nós mesmos.
Quando a gente ia para o navio e ficava todo mundo no escritório e só um na boca do porão. E os caras filmando tudo. Sabe? Então, os culpados de muita coisa foram os próprios trabalhadores. Quando você trabalhava num período, aí o teu lerite era feito pelo cara lá da Santos Brasil. Aquilo que a gente ganhava no período, o cara ganhava no mês. Isso incomodou muita gente. Verdade. E, infelizmente, o resultado está aí. O capitalismo só favorece um lado, ele nunca vai favorecer o trabalhador. Eu concordo em número e grau com o que você está falando, Cláudio, porque realmente o trabalhador portuário não teve visão. Eu lembro como se fosse ontem, Joaquim Quincas, seu Quincas, falou numa certa vez em uma assembleia: trabalhadores, a estiva vai acabar. Literalmente falando, a estiva não acaba porque tem o navio, tem estiva. Mas ele quis dizer que aquele sistema que o Cláudio colocou muito bem aqui pela sua sapiência mudou. Essa modernização que aí está, e nós não acompanhamos. Mas você também diverge por vários caminhos com relação à política. Há pouco distante eu estive aqui no programa anterior com o coordenador do Porto de São Sebastião e perguntei para ele com relação aos trabalhadores e as eleições. Você trabalhou numa casa de leite, trabalhou na Câmara. Por que o trabalhador portuário tem aversão a político? Muitas vezes eu falava, como os antigos, e o político chega no Porto, candidato, os antigos faziam o seguinte: abraçava e falava, vota nele, mas deixa ele falar o que ele quiser. Eram os antigos. Hoje, esse falta de respeito com os políticos levou a essa situação de não ter lobby e nós só perdermos, tanto na Câmara Municipal, na Câmara Federal, na Assembleia, por não ter representação política, Cláudio Nascimento. É uma coisa que, por exemplo, você tentou várias vezes. Perfeitamente. E você não conseguia. Sabe? As pessoas pensam assim, vou votar no Jorge ficar numa boa. Cara, você tem que se colocar representatividade. Não é só na Câmara, é na Assembleia em São Paulo, é na Federal. Porque o que acontece, as coisas não são do jeito que vocês pensam. E Jorge, são poucos os políticos que a gente pode acreditar. Porque na frente é uma coisa, pelas costas é outra, porque eles têm os interesses deles. Lógico. Eles têm os interesses. E às vezes os interesses deles não são os mesmos dos nossos. E aí todo mundo fica à deriva, porque o que está acontecendo hoje é justamente isso. Porque lá atrás eu falava, pessoal, trate de fazer curso. Trate de se aprimorar. Maravilha. Porque a estiva do futuro vai ser de operador. Operador bom vai brincar de se empregar. Ele vai estar ganhando 20 aqui, vai tocar o telefone dele, tu quer ganhar 30 aqui? Porque ele é bom. Os caras vão acompanhar. Porque esse negócio de varrer porão, conexo, isso tudo vai acabar, Isso tudo vai acabar. E muitos já não tinham saúde. Outros não tinham paciência para sentar numa sala de aula para fazer os cursos. E muitos, pessoal, que eram mais jovens e se propuseram a fazer, hoje estão brincando de se empregar aí, nesse monte de empresa que tem aí, que inclusive chega a faltar mão de obra qualificada. Verdade. Que não é só um problema da estiva, é um problema do país. Mão de obra qualificada. Tem várias transportadoras com caminhões no pátio, porque não tem motoristas qualificados. Porque os caminhões hoje são todos digitais. Então, muita coisa precisa mudar. Só que existe também aquela política do quanto pior, melhor. Cláudio, eu vou a um breve intervalo e volto com você, porque a conversa está gostosa, está fluindo muito bem, mas aguarde aí. É um minuto, eu volto já. A sua saúde e dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria, com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis, e o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você.
quando a gente encontra algum ex-aluno na rua e a gente mal lembra, né, da fisionomia deles, porque há tantos anos, e eles vêm falar com a gente e percebe que está num caminho legal, que procurou uma profissão, que foi para um caminho bom, isso daí não tem palavras, né? Na hora do vestibular foi que eu decidi fazer educação física e aí não parei mais. Uma satisfação muito grande e responsabilidade, né? Se tivesse que definir com uma palavra, é responsabilidade, porque a gente trabalha com vidas e com formações. Decidi ficar só na Prefeitura de Santos. Aqui tinha uma certa organização que privilegiava a gente. Depois veio o plano de carreira. Sérgio é um dos professores da Rede Pública de Santos que todos os dias transforma a vida de milhares de alunos. São pessoas como ele que fazem Santos seguir em frente. A gente tem que olhar para a criança, olhar para o próximo, para quem a gente está ensinando e ver se a gente queria aquilo para a gente, para a nossa família e tentar dar o melhor. Prefeitura de Santos. Falar sobre a Câmara? Voltamos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Você merece o melhor. Cláudio, seria importante que você, que trabalhou durante muitos anos na Câmara de Santos e conhece aquele sistema, como funciona, conta pra gente, por favor. Então, Jorge, eu cheguei na Câmara em 87 e eu comecei como motorista do Constantino. Manuel Constantino. Aí chegou em 88, o Constantino veio a perder as eleições. Aí eu fui trabalhar com o Lascani e posteriormente com o Mantovani Calejão. Só que chegou em 92, num momento de rompante, resolveram vender os carros para acabar com a mordomia na época, né? E com isso a Câmara inchou para 1.200 funcionários. Cada gabinete de vereador tinha, na média, de 100 funcionários. Nossa. Gabinete. Sem contar a secretaria normal da Câmara. E aí, quando chegou Maria Lúcia Prandi lá, que foi eleita, junto com Capistrano, se eu não me engano, certo. Ela fez uma limpeza, que ela mandou mais de 800 para a rua na Câmara. E dali foi a bandeira dela, que ela ficou 2 anos lá na Câmara e foi embora para deputada estadual. Aí fazendo dobradinha com a Thelma, ela sempre se reelegia. A Thelma em Brasília e ela em São Paulo. Mas foi assim aquela coisa. Quando o Beto Mansur chegou, meu Deus, o cofre estava aberto, cheio de latinha de cerveja assim. Eles lhe pagaram indenização para o povo deles todo, que tinham entrado com a Thelma, e era pessoa. O secretário de obras não sabia onde era João Pessoa. Então foi uma festa do caqui, a Prefeitura de Santos, na época do PT. Quando eles saíram, eles ficaram devendo o salário de novembro, de dezembro e o 13º. O mês de janeiro do Beto Mansur foi para colocar tudo isso em dia. E de lá para cá, foram vendidos carros, eu passei a trabalhar na Secretaria da Câmara, né? Onde eu passei por vários setores. Até o último agora que eu estava era no setor de almoxerifado. Perfeito. E antes eu estava na TV, mas a TV foi terceirizada também. Foi terceirizada assim, num movimento rapidíssimo. O processo corria embaixo do braço de um assessor que tinha lá, e as coisas foram muito rápidas. E acabou, os funcionários todos foram distribuídos lá, só ficou o pessoal do áudio e o pessoal que era a câmera, outra coisa, foram todos designados para outros setores, onde eu fiquei no almoxerifado e patrimônio e vim me aposentar agora, no dia 1º de agosto. Isso. E trabalhar na política é complicado, porque eu trabalhei numa época onde vereadores eram vereadores, tá? Os vereadores, eles, tipo Mantovani, Roberto Bonavides, Noé de Carvalho, Fernando Oliva, esses caras não tomavam canseira do prefeito de 1 a 2 horas, não. Porque eles metiam o pé na porta e entravam para dentro. A coisa hoje mudou. A Câmara virou uma secretaria da Prefeitura.
Virou uma secretaria. Tanto que toda a verba que é mandada para a Câmara, os 6% que é mandado anualmente, o prefeito fica receber de volta, porque sabe que vai sobrar, que é para pagar o 13º da prefeitura. Então, hoje, a Câmara é uma secretaria do Executivo. Perfeito. E o prefeito, quando tem maioria, ele deita e rola. Ele deita e rola. Então, infelizmente, nós temos lá hoje o Rui de Rosses, junto com o Alisson. É dois oposição. Porque a oposição que é de vermelho não fala nada. Não se apresenta, não bota a cara para nada. Fica o Rui batendo sozinho. Agora os caras estão querendo fechar lá o Instituto Rui de Rosses, que faz um trabalho social gigantesco lá na ponta da praia, mas resolveram construir uma outra obra lá, né? Cláudia, é importante sua participação. Nós temos aqui o Minuto do Santos. No próximo programa nós vamos estar sorteando aqui um brinde do Santos. É o Minuto do meu time Santos Futebol Clube. Aqui no nosso programa só vem santista. Isso é muito claro para que você fique sabendo. Fala você. Jorge, eu estava acabando de ver aqui que um vidente estava dizendo que o Santos já era, viu? Que o Santos já acabou o programa? O programa já acabou? A situação do Santos é muito complicada. O programa já acabou ou ainda não? E o último jogo do Santos é fora, em Porto Alegre. Então você vê que a situação está complicada. Santos é incaível, não vai cair. Cláudio, foi um prazer te receber aqui. O tempo é teu, meu amigo. Não, o prazer foi meu. É bom sempre te encontrar, estar conversando, falando da nossa vida, falar do que nós aprendemos com a idade, né? Perfeito. Que nós estamos com 64 anos. Perfeito. E a vida é isso. Nós temos que viver aprendendo a cada dia. A gente nunca sabe tudo. Ok? Obrigado a todos e estamos aí. Tá aí. Você vai levar essa fita aí pro teu coração, pra história, pro teu neto, pra família, vai ficar a tua história aqui gravada. E é você que continue aqui. A TV Com é a melhor. Se você quiser participar também, contar a tua história, entre em contato com o nosso telefone. Vem aqui sentar, conversar comigo e gravar a tua vida, a tua história. Minha primeira pergunta: quem é você? Continue conosco. Minha equipe, o meu carinho. Fique conosco, por favor. Quando eu vejo que uma criança aprendeu a ler, que ela está mostrando que ela consegue ler, para mim é muito gratificante. Eu sinto que eu venci. As professoras sempre me inspiravam muito, eu admirava muito as minhas professoras. Era como se elas fossem ídolos para mim. É muito importante, é muito bonito ver cada criança se desenvolvendo, cada uma no seu ritmo. Ver o brilho no olhar das crianças quando eu estou fazendo uma leitura para elas, ou quando elas estão aprendendo alguma coisa nova. É muito significativo. Trabalhar na rede pública de Santos, nós temos acesso a um centro de capacitação, Darcy Ribeiro, que é muito potente, tem formações constantes. Rosana é uma das professoras da rede pública de Santos, que todos os dias transformam a vida de milhares de alunos. São pessoas como ela que fazem Santos seguir em frente. Eu acredito no poder da educação para transformar vidas. Prefeitura de Santos. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.